quinto ano! Hoje a nossa videoaula de português, eu vou dar uma dica para vocês como nós podemos fazer uma boa redação. Bom, na verdade, eu quero me referir a uma redação organizada. Eu acho que vocês conseguem ter bastante criatividade, mas ao mesmo tempo está faltando organizá-la, colocar em ordem os acontecimentos. Vamos lá? Preste atenção, olhe para o quadro. Primeiro, quais são as etapas de uma boa redação? Primeiro, tem que ter o início. O início é quando nós puxamos um papo sobre o dia, o local, como está o tempo, se está calor, se está frio. Vamos dar início à nossa redação. Depois, a segunda etapa é a complicação. É quando começamos a contar os acontecimentos. Terceiro é o clímax. É a parte mais importante da redação. É quando tudo acontece. É quando nós contamos a respeito da parte marcante do texto. E a quarta etapa é o desfecho, gente. É o final e é a conclusão do texto. Então, vamos lá? A gincana de quinta-feira. Era uma quinta-feira chuvosa quando tocou o sinal. Então, aqui, eu botei esse primeiro aqui que eu já dei o início. Eu já fiz o início. Aqui já estou contando como estava o tempo, o que aconteceu. O início da redação. Era uma quinta-feira chuvosa quando tocou o sinal. Os alunos do quinto ano foram para a quadra apressados. Então, aqui, eu já estou falando da complicação do texto. Bem, agora eu vou para o clímax. Clímax é a parte mais importante, é a parte marcante do texto. Os alunos participaram da gincana contra o sétimo ano. Foi complicado e difícil, mas o quinto ano ganhou de 5-2. Eu ainda coloquei um ponto de exclamação aqui, olha, para criar mesmo aquele clímax, para esse pedacinho da minha redação ser mesmo o clímax, ser a parte mais importante. Só que eu não posso parar com a minha redação por aqui, tá vendo? Eu tenho que dar um final à minha redação. Porque a redação, ela tem que ter um desfecho, ela tem que ter um final. Então, vamos lá. Quando os alunos voltaram, estavam muito felizes e cansados. Aí eu dei o final da redação. Quando eu vou escrever uma redação, eu tenho que prestar atenção. Isso aqui é um tipo de texto, de uma narrativa. Vocês já estudaram vários tipos de texto, mas esse aqui é uma narrativa. Eu escrevi uma narrativa porque eu contei coisas que aconteceram. Então, se eu contei coisas que já aconteceram, eu tenho que permanecer contando tudo como se fosse o passado. Eu não posso misturar o presente com o passado. Entendeu? Eu não vou dizer eu fui, eu falei. Eu estou narrando, eu sou a terceira pessoa aqui. Então, eu tenho que usar eles foram, ele foi, né? De acordo com o meu texto. Eu não posso misturar eu com eles. Quando eu estou escrevendo, se é passado e se eu estou narrando, eu não posso entrar ali no momento no texto. Você percebe logo no início do texto que eu estou falando de algo que aconteceu na escola. Então, já comecei falando do lugar. Algo também que você não pode esquecer. Eu já falei aqui quem são os principais? Olha, o quinto ano. Bom, eu não posso num texto misturar presente com passado. Se eu comecei contando, era uma quinta-feira, eu tenho que ir até embaixo contando, voltaram, sempre usando o passado. Eu tenho que contar somente o que aconteceu. Não posso misturar. O que vai acontecer, o que está acontecendo. Eu comecei no passado, eu tenho que terminar no passado. Vamos dar mais uma olhadinha aqui nas etapas de uma boa redação. Vamos lá.
Primeiro, início. Nós puxamos um papo sobre o dia e o local, como estava o tempo, como que estava o tempo, que lugar que era, que eu botei aqui numa quinta-feira. Então, o início, nós puxamos um papo sobre o dia, sobre o local, como estava o tempo, se estava calor, se estava frio, se estava chovendo. Complicação é a parte do texto que quando nós começamos a contar o acontecimento. Então, no caso aqui, ó, eu comecei aqui, ó. Eu comecei aqui, ó. Os alunos do 5º ano foram para a quadra apressados. Comecei a contar, né, a complicação do texto, dos acontecimentos aqui. Vamos agora à terceira etapa, que é o clímax. Bom, é a parte mais importante do texto, né? É a parte mais marcante do texto. Então, a parte mais marcante do texto é essa daqui, ó. Os alunos participaram da gincana contra o 7º ano. Foi complicado e difícil, mas o 5º ano ganhou de 5-2. Então, eu ainda botei uma exclamação aqui para ficar mais marcante ainda. E tem o final, que é o desfecho, que eu não posso deixar de dar um final no texto, ele não pode terminar assim. Então, eu botei o final. Quando os alunos voltaram, estavam muito felizes e cansados. Fim. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a explicação. E agora vamos para a segunda parte da nossa aula. Um beijo.